Olá, no Espaço Aberto de hoje conversamos em multiplataforma com você pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital pela TV Câmara Bauru. Hoje nós vamos fazer um encontro, literalmente um encontro da imagem de diálogo com a poesia, com Celso Melani e o Roberto Magalhães, que lançam no dia 28 de setembro, a próxima quinta-feira, a partir das 19h30, na cervejaria Servos Bia, na saída da Avenida Getúlio Vargas à esquerda, perto do Espaço Bauru, de tal fórum, enfim, um espaço bastante conhecido na zona sul da cidade, para o lançamento desse livro do Encontro da Imagem dos Textos. Mas quem vai falar conosco sobre esse conteúdo são os nossos convidados. Obrigado pela presença de vocês aqui na rádio e na TV Câmara. Vou começar pelo texto ou pela imagem, fazer a inversão, porque se bem olhei e dei uma olhada no material, as duas coisas se convergem. Se convergem, Roberto? Sim, esse é o objetivo, né? Fazer com que haja um diálogo entre a poesia e a imagem fotográfica. Trabalho que nós realizamos durante uns 2-3 anos, com muito carinho, e agora o produto chega ao seu final, para nossa satisfação e esperamos que também do grande público. Você me contava sobre a origem da ideia. Você tinha alguns textos e provocou, no bom sentido, o Celso em relação às imagens. Exatamente, né? Eu vinha escrevendo alguns textos e pensei em publicá-los, mas aí eu achei que só o texto poético ainda era pouco. Eu tinha um pensamento de ir além, né? E eu pensei num diálogo com a imagem. Aí, que imagem? A imagem do desenho, a imagem da pintura, a imagem fotográfica. Aí lembrei do meu amigo Celso Melani. Passei um e-mail para ele, ele resolveu ser meu cúmplice, né? E nós partimos em cumplicidade para essa tarefa. Infelizmente chegamos, parece, a um bom resultado. Celso, quando a gente fala ou faz o curso básico de fotografia no curso de jornalismo, há uma série de questões estruturais básicas para falar do conteúdo natural, das informações que estão dentro de uma imagem. No caso, aplicado ao fotojornalismo. O que muda para você como concepção quando você olha para um texto primeiro, no primeiro vetor, de transformar um texto poético em um conteúdo que se associa na questão da imagem? Nelson, você citou um fato interessante, né? Porque toda a base da fotografia, ela vai trabalhar realmente com os significados, né? E aí onde você vai distinguir um pouco a questão do jornalismo, né? E a questão da arte na interpretação dessas imagens. Tudo isso é como você aborda ou como você coloca essa relação que elas criam, né, com, vamos dizer assim, aí vai principalmente com para quem você está direcionando esse material. Então, se fosse para o jornal, obviamente a manchete ia ser outra, né? Agora, nesse caso, nós temos uma citação artística, né? Quer dizer, uma poesia, algo que vai provocar uma reflexão. Então, mas se você for ver, tem imagens, por exemplo, que elas são extremamente jornalísticas, porque também elas foram captadas nesse momento, no dia a dia, né? Que a gente chama do street photography, né? Que é captada na rua, né? São cenas, então algumas delas foram feitas assim. Então, é só uma questão de direcionamento, mas a base, praticamente são as mesmas. Quando eu falei de linguagem e de vetores, eu incluí aqui, para saber da concepção do livro, se ocorreram os dois processos. O Roberto, ele provoca, como eu disse, no bom sentido, com imagens, com textos, e você também fez o inverso com ele ao longo desse percurso? Exatamente, né? Então, assim, eu também, né, como ele tinha alguns textos, eu também tinha já algumas imagens, que a gente, daquilo que o pessoal conhece do meu trabalho, né, já na fotografia, que é uma fotografia voltada para o mercado, né, esse então seria também o lado B, né, o lado da fotografia, onde eu não estou aí atendendo a uma necessidade de um cliente, né? Então, nesse momento eu vi
através, né, do meu olhar, alguns sentidos, né, alguns significados diferentes em cada uma dessas imagens. Então aí houve que é exatamente esse casamento nosso, né, quer dizer, vamos ver algumas destas imagens, alguns destes textos, e também a provocação exata disto, né, quer dizer, a hora que eu também fui provocado a criar algumas imagens com base nestes textos. Numa prática folhagem aqui de algumas páginas, Roberto, já observei que o conjunto de temas ou de olhares, tanto dos textos quanto das imagens, eles são bastante diversificados. Como vocês foram, ou se não, também tiveram essa preocupação de uma linha de raciocínio, ou seja, o olhar do texto e da imagem estava aberto o tempo todo para vocês? A poesia não tem um objeto definido, nem a arte, eu diria, nem a fotografia, né? Tudo pode ser captado, tudo é linguagem, né? E então nós trabalhamos assim com uma liberdade de amplitude total, né? Tudo poderia, desde que fosse um trabalho que nos agradasse. Depois nós tivemos o cuidado de olhar esse material todo e dividir em 3 temas: o tempo, o homem e a palavra. Então só depois do trabalho terminado é que nós buscamos dar alguma unidade, e não conseguimos uma unidade, tanto é que tivemos 3 temas, né? Alguns fotopoemas, que nós chamamos, fotografia e poesia, né? Numa unidade. Alguns fotopoemas falam mais do tempo, outros falam mais da palavra, e outros falam mais tempo, palavra e... Tempo, palavra e homem. E o homem. Tivemos que fazer um pouco essa, até pelo próprio projeto editorial, né? Para que a gente perceba também essa forma, né? Quer dizer, dá um estilo para o projeto gráfico, né? Então, assim, nós precisamos definir, né? Porque tudo tem, né? Uma certa definição, tem que haver uma organização. E ao folhear o livro, você tem sempre surpresas, né? Porque uma não está amarrada à outra. Você não está falando de um livro só de abstratos, né? Não existe essa, né? Sei lá, né? Vamos dizer assim... essa linearidade, essa coisa linear realmente. Então, a cada página você vai ter uma surpresa. Nossa, se você me permite, claro, uma imagem que está partiu do que o Melena está falando, o nosso livro eu acho que é mais ou menos pega e larga. Não é alguma coisa para uma leitura contínua, que você para ali, marca a página para continuar depois. Não é. É o livro que vai ficar numa mesa, você pega, lê rapidamente, vê a imagem, põe ali, pega depois, quer dizer, é uma leitura que permite ser fragmentada e momentânea. Ao mesmo tempo, eu ia sugerir aqui, a partir da sugestão do jornalista aqui, até por aprender um pouco disso com o professor Roberto, quando você percorre os textos e percorre as imagens, e eu acabo de tentar fazê-lo aqui de forma mal educada enquanto vocês estão falando, é natural que você tente penetrar nos conteúdos que não estão postos aqui. Sim. Que não estão na frente, na cara de cada frase ou de cada exatamente. imagem. A arte é a linguagem da sugestão. Toda a poesia, toda a fotografia, todo o signo estético que não tem o pressuposto, que não tem o vazio, que não tem a sugestão, ele é esteticamente desqualificado, né? A linguagem é metafórica. Então, as coisas não estão aí. Aí estão as sugestões para que a pessoa possa, na sua leitura personalizada, chegar a outras imagens e a outros significados. E só dando continuidade, né, nessa questão, o que é interessante, o fato é que se você pegar esse livro e reler, né, quer dizer, cada poesia, cada fotopoema deste que você for reler, com certeza você vai ver uma outra mensagem, porque né, dentro do que o professor Roberto falou, é exatamente isso, né? É uma sugestão. Então, naquele dia, de acordo com o teu dia,
você pode enxergar coisas totalmente diferentes. É o que a gente chama de polifonia, né? Polifonia. A linguagem artística, ela é polifônica, ou seja, você, ainda que o leitor seja o mesmo, a leitura já não é a mesma em momentos diferentes. Hoje eu leio o texto e me vem à mente uma série de evocações, de sinestesias, de imagens, de sentidos. Amanhã eu leio e vem outra leitura diferente. A arte é inesgotável, por isso ela é uma linguagem rica. Em contraposição à linguagem de comunicação, que é denotativa, muito pobre. Quando eu digo eu me chamo Roberto Magalhães, não tem uma segunda leitura. Por este viés, ela pode aproximar, distanciar, de acordo com essa conexão em relação com o tempo, com o estado de espírito, e também provocar outras sugestões que a gente já comentou. Exatamente. Eu recomendaria a leitura desse livro, era assim, com uma taça de vinho, né? Um fundo musical e com certeza, de acordo com o fundo musical ou da taça de vinho ou de um chopp isso aí. Você vai ter interpretações, você vai viajar de maneiras totalmente diferentes. É um livro de momento estético, de estesia, de prazer. Estesia, então essa imagem é muito apropriada, né? Muito bom. Da taça de vinho. O Celso e o Roberto, eu vou sugerir aqui, até para instigar quem nos ouve, no caso para TV, que também quem nos ouve procure esse vídeo que nós estamos conversando aqui para rádio e televisão na página da TV no YouTube, para você não ficar só com o áudio no ar e não ser surpreendido para a relação de imagem e texto aqui, que ele está integralmente na página do YouTube da TV Câmara Bauru, para você poder sentir um pouco, olhando para o processo do encontro de poesias e imagens que a gente está falando aqui na Rádio Câmara, mas também para a TV, para instigar as pessoas a também, lógico, prestigiá-las no dia 28, que é o lançamento lá na Servos. Quero agradecer vocês a ter vindo conversar conosco aqui no Espaço Aberto. Só vou repetir o dado e no rodapé um contato para vocês que estiverem interessados em conversar com os dois autores, o Celso Melani e o Roberto Magalhães. E para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, para não perder de novo o sentido da comunicação, celso@melani com 2 L's.com.br e curso_romag, ROMAG, @uol.com.br, contato do Roberto. Muito obrigado de ter proporcionado para a gente conversar um pouquinho sobre esse encontro, e sorte aos textos e imagens que eles naveguem por outros caminhos. Nós aqui agradecemos a oportunidade que você sempre nos oferece e vamos esperar que o livro realmente atinja os seus objetivos. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Celso. Eu que agradeço mais uma vez toda essa atenção e o material está aí, realmente acho que vão se surpreender com o resultado. Obrigado, e para você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara, até o nosso próximo encontro aqui no Espaço Aberto.